Alô, galera! Começando mais um Futebol Raiz. Carlos Borio, não estivemos aqui semana passada porque o apresentador estava no DM, descobriu uma doença chamada espondilolistese. Nossa! Velho, não, pior que não é coisa de velho, é um problema congênito, mas que você descobre depois que você gasta bastante a sua coluna com esse corpo de toureiro espanhol que eu tenho, e isso uma hora ia acabar acontecendo. Mas, gente, estamos de volta na reta para os 100 programas. Nós já fizemos a definição dos temas dos próximos programas. Não vamos falar agora, claro, tem que ter um pouquinho também de surpresa. Mas venha com a gente que estamos agora na reta, né? 95 programas, logo pinta o programa 100. E, Bório, já chegamos à marca, né, hoje, no dia que estamos gravando o programa, de 17.716 inscritos no canal. Olha, ó, vamos bater esses 18 mil antes do programa 100, hein? Então, estamos chegando, hein? Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe, curta, acione o sininho aí para não perder nenhum vídeo e espalhe que nem louco, que nem fofoca aí no boca a boca aí, né? Isso aí tem que espalhar assim a de monte para a turma aí, para todo mundo ficar sabendo que tem um futebol raiz aí no ar. Exatamente, gente. Voltamos semanalmente aqui com o programa. E, gente, é engraçado que a gente tem uma série de eventos, usando um termo que gostam de usar muito no mundo nerd, né? Eventos canônicos. Completando aniversário nesses meses junho e julho. Né? E um deles, né, que a gente vai antecipar o programa, na verdade, vai antecipar um pouco, né? Porque nós já estamos no mês de junho, hoje, dia 3 de junho, terça-feira, é a visita do Papa João Paulo II a Curitiba. O Papa esteve, a primeira das suas 3 visitas ao Brasil foi em 1980, então estamos completando 45 anos da passagem do Papa pela cidade de Curitiba. Né? Eu estou só confirmando exatamente quando foi a data, eu não estou conseguindo achar aqui, mas foi em julho, então a gente está antecipando um pouco, muita gente vai lembrar, mas como a gente está nessa história de Papa Novo ainda, estamos nesse embalo, né? E acho que o pessoal não faz ideia, Bora, e aqui eu não estou discutindo religião, né? Mas acho que as pessoas não fazem ideia da loucura que foi a vinda do Papa para Curitiba, quando Curitiba ainda era uma capital de estado provinciana, né? Uma província ainda, falando bem corretamente, né? Curitiba ainda era uma província em 1980. E foi uma loucura mesmo. Eu lembro de ter ido para a beira da rua lá, dar tchau pro ônibus, pro carro do Papa. Uma coisa absurda, cara. E uma multidão de gente. Uma multidão. Parecia mesmo como comemoração de um título, alguma coisa assim, né? E a gente está falando sobre uma coisa assim, gente, assim, não estamos falando assim, 20 mil pessoas, que já é bastante, claro, óbvio, qualquer evento que reúne 20 mil pessoas é um evento grande. Mas, cara, a gente está falando coisa de 400, 500, 600 mil pessoas. Para uma Curitiba que tinha recém chegado a 1 milhão de habitantes. Infelizmente, o acervo das nossas emissoras de TV foi se esgotando, se esvaindo, mas o YouTube sempre nos permite que resgatemos algumas imagens e temos aqui essas imagens justamente para fazer essa memória de filmes de 16 milímetros. Então, Bório, é um outro nível, até uma qualidade boa para um filme de 45 anos. Vamos ver. Perceberam aqui? Eu vou voltar desde o início do vídeo. Né? Lembrando que isso aqui não deve ser muito longe da região, né, ali central de Curitiba. E aqui é o Curitiba. Muito mais casas do que prédios, né? Muito prédios, exatamente. O prédio, acho que do CCI está aqui, né? Mais aqui do lado direito, né, Bório? Às vezes esqueço que você não está vendo o meu mouse.
Mas tá aqui o prédio CCI, eu não consigo precisar que prédios são esses do lado esquerdo, não sei se a gente está no Alto das Mercês aqui, né, Bora? Não sei onde é que é exatamente esse lugar. Não. Olha. Nossa, eu não faço a menor ideia de onde seja isso. Nossa, eu nem lembro dessa coisa aí. Não parece um soldadinho de chumbo, né? Pois é. Olha aí, ó. Olha aí como é que era Curitiba. Isso aqui parece a igreja do Abranches, Bora. Parece, né? É. Mas é chute, total. Santa Felicidade, né? É. Edição muito louca, né? Mas deve ter alguma explicação aqui. Até vou aumentar um pouquinho o volume, porque eu acho que alguém vai começar a falar agora. Lembrando que a gente não vê o vídeo, né, gente? Exatamente às 16h30 do dia 5 de julho de 1980, chegava o grande momento. Esse narrador não me é estranho. Pois é. Mas eu não consigo precisar na voz dele. Agora, presta atenção aqui, Bora. Nada para trás do Palácio Iguaçu. Nada, né? Olha. Parece que tem um chroma key atrás. Botaram uma tela. Cara, que negócio impressionante. Hoje aqui tem prédio. Pô. Olha o homem. Ah, garoto. E aí ele tá fortaço, né? Ele não tinha ainda nem sofrido o atentado, né? Não. Imagina o vento que tava. Olha como é que tá o... Em julho, descendo no aeroporto Afonso Pena, Meu Deus, devia estar uma delícia. Se hoje é um descampado no Afonso Pena, imagina em 80 como é que era. Sendo cumprimentado. Quem é essa figura? Não sei quem é. Parece o seu Mussa, né? Parece, né? E o padre aqui parou bem na frente da câmera, né, padre? Sacanagem. Olha lá. Governador Ney Braga, né? Dom Pedro Fedalto aqui do lado esquerdo. Curitiba foi a 7ª cidade para... Ali vocês viram quem estava beijando a mão do Papa era o então governador de Santa Catarina, Jorge Bornhausen. Que o Papa não foi a Florianópolis, então, né? O governador veio ao Paraná, né? Olha de gente. Né? Meu Deus, olha a quantidade. E havia uma razão muito especial. Aqui no Paraná, além dos objetivos pastorais e religiosos, a presença de João Paulo II representava também motivações de ordem sentimental. Engraçado, né? Olha como é que era esse acesso né? do aeroporto, né? Do aeroporto, Olha, né? Só. Hoje, né? Tudo bonitão, coisa e tal. Pela oportunidade do encontro com as comunidades étnicas. Vai vendo. Particularmente os poloneses. Mas aqui, peraí. Deixa eu voltar um pouco aqui. Aqui ele não tá na Marechal Floriano? Aqui não é o quartel? Parece, né? É o quartel do Boqueirão, né? Pois é. Parece olha mesmo. Gente, tem gente do quartel até aqui, tá? Até grudado aqui na rua, tá? Com as comunidades étnicas, particularmente os poloneses. Olha, cara. Olha o CCI. Olha o CCI, ó. Às 18 horas, o Papa já... Ele deve ter chegado no meio da tarde, né? Porque né, foi anoitecendo na imagem, né? E acabou de falar que 6 horas ele chegou, provavelmente no Couto Pereira, né? Estava no estádio Couto Pereira para cumprir
o primeiro compromisso na capital paranaense. Olha o estádio. Nas arquibancadas e demais dependências do campo, 70 mil pessoas aguardavam, Nossa, desde as primeiras horas da tarde, a presença do pontífice. Os convites foram distribuídos com antecedência pelas igrejas. Mas se houvesse o dobro de acomodações no estádio, certamente ele ficaria lotado da mesma maneira, pelo grande número daqueles Olha. que conseguiram o ingresso. Que loucura, né? Olha. E as bandeirinhas vermelha, amarela e branca e vermelha. Amarela e branca e vermelha e branca, né? Amarela e branca do Vaticano. E vermelha e branca da Polônia. Da Polônia. Diz que o pessoal tava muito apertado no estádio. Tudo foi preparado. Gente, não é à toa que o Engenheiros do Havaí fez a música O Papa é Pop, né? O Papa é Pop. Não, João Paulo II era, né? Ele mudou, né? É outro. E até isso que eu ia falar, né, Bora? A gente precisa botar sempre tudo dentro do contexto do momento. Né? A gente está em 80, né? O Brasil era o país mais católico do mundo, como é hoje, só que naquela época era um país de 80% de católicos. Agora é um país de 35% de católicos. Né? Curitiba, uma capital com forte influência da imigração. Sabe, vai botando tudo isso. O mundo não tinha essa quantidade de informação vindo por todos os lados como era antes. Então, é como se Curitiba inteira convergisse para aquilo lá, né? Era o acontecimento, né, da cidade, né? Meu Deus. O acontecimento da década. Tá vindo visitar Curitiba, nossa senhora. Visitar o Brasil já era uma coisa fora do comum, né? Agora visitar Curitiba, então, meu Deus. Pois é. O Papa tivesse momentos de descontração e se sentisse como em casa, na sua própria terra de origem. Até uma casa típica da Polônia, construída por imigrantes, foi vista por João Paulo, que recebeu a manifestação de hospitalidade com pão e sal. Vocês estão prestando atenção? Essa casa é parecida com as casas que você vê no Bosque do Papa. Né? Que foi inaugurado depois da visita do Papa à cidade de Curitiba, com esse estilão aí. E está lá, firme e forte, o Bosque do Papa. Símbolos da fartura e amizade entre os poloneses. Olha o microfonão lá. Depois, o Papa se empolgou com a apresentação de danças e canções típicas de Varsóvia e Cracóvia, chegando inclusive a marcar o ritmo com os pés. E era aquela história, não era uma missa, era uma festa. É uma festa, exatamente. Não era uma missa, Frio. Tava frio. A tia tá toda encapotada. Nesse ambiente de confraternização, João Paulo II pôde retemperar as energias após a intensa programação por outros pontos do território brasileiro. E agora, na língua polonesa. O Papa ressaltou o trabalho que os imigrantes realizam em prol da sociedade, no seio da qual encontraram uma segunda pátria, e concitou-os a conservarem a fé cristã como o maior tesouro das suas tradições.
Eu acho que é aí que a gente foi ver, bora. Aí, ó. Nossa senhora. Cara, é um acontecimento, né? Olha. Cara, vocês não fazem ideia. Horas e 50 minutos. João Paulo iniciava a segunda etapa da visita, envolvido novamente pela multidão. Calcula-se que 1 milhão de pessoas aguardavam sua presença no centro cívico. Muita gente veio do interior do Paraná e de outros estados, bem como de países vizinhos: Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile. Pelo menos 5 mil ônibus e milhares de veículos pequenos foram utilizados na operação transporte. Foi a maior mobilização de todos os tempos no estado, face à importância do acontecimento. Até um coral de 400 vozes foi organizado especialmente para a ocasião. Na minha memória, tinha gente até a catedral. Tinha. Né? Tinha mesmo. Do Palácio Iguaçu até a catedral. Gente, nós estamos falando da Cândido de Abreu inteira, né? É. De uma ponta a outra. Gente que ficava lá nem chegou a ver ele, né? Não, nem dava. Gente, não tinha telão, não tinha essas coisas. Não tinha nada disso. É. No máximo, um alto-falante. Olha aqui. Curitiba teve também o privilégio de transmitir no dia 6 de julho a primeira missa do mês, que normalmente é celebrada pelo Papa na Basílica de São Pedro. Graças ao esquema perfeito de comunicações instalado no centro cívico, toda a beleza do encontro com os grupos de imigrantes foi transmitida ao vivo para o Vaticano e outras comunidades católicas do mundo inteiro. Render uma sentida homenagem à ampla e inconfundível hospitalidade deste país. E aqui vem o segundo aspecto. Deixa eu voltar um pouquinho essa imagem. Caraca. Pra ver como a gente não tava. A gente não tava falando loucura, ó. Ó lá. Aqui, ó. Aqui tem gente aqui ainda, ó. Tem. Aham. Para lá do Shopping Miller, que ainda não existia à época. O segundo aspecto. E olha aqui no palácio. Sem reticências, nem preconceitos, o imigrante retribuiu imediatamente a hospitalidade recebida. Muito obrigado. Muito obrigado. Também no Brasil. Olha. Fazemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Nada menos do que 49 vezes, João Paulo II precisou interromper o andamento da missa para atender aos aplausos do público, retardando bastante a sequência das celebrações. Mas ao final das cerimônias, todos sentiam-se recompensados. Aqueles... E pessoal, você acha que alguém ficou preocupado que demorou mais do que previsto, né? Quanto mais demorasse, melhor era. Mais tempo para ver o Papa, né? que vieram de longe e permaneceram em vigília, os que trabalharam intensamente para que tudo funcionasse bem, os que procuravam consolo e foram confortados. Enfim, a fé e a esperança se fortaleceram mais. Espírito Santo. Ó. Assim, de novo, saindo da parte religiosa, eu acho que para nós que somos jornalistas, talvez seja assim, embora dá vontade de ter vivido, digamos assim, com uma idade
uma idade adulta, né? É. Uma história dessa, né? Não, porque você vê agora, a gente está vendo aqui, é uma personalidade, né, cara, mundial. Sim, o Papa era o Papa, né, era o cara, né, não que hoje não seja, né, respeitado e uma figura de poder, né, no mundo, mas era uma coisa assim que a gente, que nem você falou, a gente não tinha essa quantidade de informação que a gente tem hoje, esse acesso que a gente tem hoje, né? Então, a visita de uma figura tão importante que nem o Papa na cidade, cara, Sim. É uma coisa, assim, fantástica, né? Que a gente nem passava pela cabeça, né? Que poderia acontecer, né? Não, eu acho que até se você for pensar, ainda hoje está fora da nossa realidade. Sim. Você vê, hoje, 45 anos, quando que voltou o Papa para Curitiba? Nunca. Não voltou. Não voltou. Simples assim. Não voltou. Cheio de composer o cinegrafista também. Pois é. Às 12h40, o Papa deixava o solo paranaense. E muitas saudades. Alcides Vasconcelos. Não, eu não sabia que era ele, não liguei o nome à pessoa, mas é um dos grandes nomes da história da televisão e do rádio do Paraná, Alcides Vasconcelos, mas não achei que era ele, pode ter certeza. E dos cinegrafistas aqui, não conheço ninguém, o redator também não conheço. Muito bem. É isso. Bacana, hein? Espero que a gente possa viver grandes momentos assim, de grandes personalidades ainda visitando Curitiba. Porque, cara, sempre é legal, sempre dá um agito. Quem pôde ir, por exemplo, em períodos de Copa, Olimpíada, sabe como é que é a efervescência desse período. Quem viveu a Copa aqui em Curitiba sabe como é que é. Bora, semana que vem tem mais um aniversário para a gente contar, hein? Opa, maravilha. Muito bem. A gente volta semana que vem. Mas não vamos falar de quem quer, né? Não, deixa para falar semana que vem. Voltamos semana que vem com mais um Futebol Raiz, gente. Valeu, Mário, até. Pessoal. Um abraço.